Como você está? Seja bem-vinda. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Valor para a sua empresa, no canal Pensamento Corporativo no YouTube. O Pensamento Corporativo tem como missão difundir as boas práticas da gestão, da governança, da ética e da educação. Há momentos em que as organizações precisam decidir pela expansão dos negócios, pela consolidação da governança corporativa e até, em alguns casos, pela abertura de capital para um IPO. Esses processos de expansão nas organizações requerem financiamento, às vezes com capital próprio, às vezes com capital de terceiro. Além disso, todo o processo de reestruturação organizacional demanda gente, pessoas, profissionais competentes com habilidades específicas, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre as formas de financiamento da expansão das empresas e como identificar esses profissionais e quais as habilidades necessárias para os profissionais conduzirem esse processo. Eu tenho a satisfação de receber hoje, no Pensamento Corporativo, a Renata Felipe, sócia fundadora da SOU, Recursos Humanos Estratégicos, headhunter de altos executivos e de conselheiros. E também Richard Dorn, uma referência em governança corporativa, em transformação organizacional, e ele também é o presidente do Conselho de Administração da Track and Field e presidente do Conselho de Administração do Grupo Haskell. Renata, seja muito bem-vinda ao Pensamento Corporativo. Richard, seja muito bem-vindo ao Pensamento Corporativo. É uma satisfação recebê-los. Obrigado. Obrigada, Orlando. Obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você mais uma vez, em mais uma edição do seu programa que vem crescendo cada vez mais. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, né? Inclusive com a Renata, que tem uma experiência muito grande no recrutamento e contratação aí de profissionais de alto nível para realmente contribuir nessa jornada, né, de crescimento das empresas. A Renata, ela esteve comigo num episódio recorde de audiência no canal, pelo menos até esse momento, né? Ela comentou comigo, conversamos bastante sobre a formação de conselhos, sobre governança corporativa, inclusive sobre ESG, a pauta ESG nos conselhos de administração. Foi um episódio muito rico. Aliás, isso é uma das características do pensamento corporativo, sempre trazendo profissionais que são referência nas suas áreas de atuação. Eu quero começar com uma pergunta. Eu quero falar para o Richard. Richard, nós vamos abordar o roadmap do crescimento, né? Os processos do crescimento da organização. Você é muito experiente nisso, você tem muitos anos de conselho e também nesses processos de transformação organizacional. Quais as alternativas para respaldar a estratégia de expansão dos negócios, né? O que está contido dentro desse roadmap? E quais as formas de acelerar o crescimento e como a empresa tem que estar preparada para esse momento? Qual que é a característica? Em que momento a empresa deve estar para essa expansão? Ou seja, quais as alternativas para respaldar? Como fazer isso? Em que momento a empresa vai estar estruturada para isso? Bom, as empresas, elas têm todo um ciclo de desenvolvimento, né? Elas nascem, crescem, amadurecem e chega um momento que elas precisam tomar uma decisão importante. Ou seja, quais são as alternativas estratégicas que a empresa tem para poder financiar esse crescimento que tem pela frente. Lógico que tudo isso parte de um bom plano estratégico. A empresa precisa ter muito bem elaborado um plano de desenvolvimento, né? Esse plano estratégico leva em consideração o negócio em que a empresa está inserido, né? Quais são as tendências de mercado, o que os concorrentes estão fazendo, quais são as alternativas de busca de produtos e serviços a oferecer para o mercado, o conhecimento muito forte de quem são os clientes, consumidores dos nossos produtos e serviços, e aí começa a ficar claro, né, a necessidade desse crescimento. Isso depende muito do tipo de empresa e do tipo de negócio que a empresa está inserido. Empresas inseridas em negócios mais competitivos, logicamente que vão ter uma pressão por um crescimento maior. Como você falou, Orlando, você atuou por muitos anos
nesse setor de autopeças, no setor de carros, de montados, né? É um setor altamente competitivo a nível mundial, né? Outros setores não são tão competitivos e talvez a pressão não seja tão grande. Mas o importante é que a empresa ela chega no momento, né, onde os sócios precisam tomar uma decisão de como financiar esse crescimento. Até então, elas vinham com o próprio financiamento do próprio resultado do negócio, né? Ou se financiando através de bancos tradicionais, bancos comerciais. O que, por um lado, é mais fácil, mas, por outro lado, o custo desse capital é muito alto. E aí, algumas das alternativas por exemplo, trazer um sócio para dentro do negócio, né? Um fundo de private equity, por exemplo, né? Ou realmente preparar a empresa para abrir o capital na Bolsa de Valores, ou seja, tornar a empresa pública, ter ações no mercado e negociar essas ações e trazer esses recursos para financiar esse crescimento. Então, são duas alternativas, as mais usadas hoje em dia que nós temos visto no mercado. Renata, e para respaldar essa estratégia de crescimento, de expansão. Depois, Richard, eu quero falar um pouco sobre, você mencionou private equity, venture capital, IPO, né? A gente precisa explorar um pouco esses conceitos, porque eu acho que isso é fantástico. Mas eu queria entender, Renata, você com toda a sua especialização e trabalho que você faz em desenvolvimento de altos executivos, principalmente o trabalho que você faz de mudança do mindset da cabeça do CEO para conselhos, né? Que é benchmarking, mas qual a característica desses profissionais, quais as habilidades necessárias para o profissional que vai conduzir esse processo? Porque uma empresa que vai crescer, como o Richard estava falando, na expansão, seja com investidores, logicamente vai mudar o modus operandi, as cobranças, os objetivos, como é que a gestão vai funcionar, porque as empresas, porque muda tudo, né? Muda tudo. Muitas delas entram para crescerem e depois serem vendidas, serem desinvestidas, né? Como que você faz com esses profissionais? Como que você identifica? Qual é a habilidade desses profissionais para conduzirem esse processo? Bom, antes de responder sua pergunta, Orlando, eu queria só mencionar que é uma honra para mim estar aqui com o Richard, né? Porque o Richard foi meu professor no IBGC e eu já ouvi conduzindo processos como esse, né? De ser presidente de conselhos de empresas que cresceram, que conseguiram fazer IPOs muito bem-sucedidos. Então, é uma grande satisfação poder interagir com ele nesse painel e trocar experiências. Eu diria que é um processo dolorido para as empresas, este processo de crescimento, às vezes de desinvestimento, de trazer um fundo, principalmente as empresas familiares, cujos acionistas estão na gestão, é um processo de perda de poder, né? Eles estão habituados a eles darem as regras do jogo, a eles conduzirem, são pessoas que têm muito valor por terem trazido a organização até aquele momento. E aí existe esse desapego, né? De como é que eu vou montar um conselho e às vezes trazer um outro executivo para ser presidente do conselho da minha empresa, né? E delegar a ele a condução, porque ele não vai decidir sozinho, mas ele vai conduzir as pautas estratégicas. Ele que vai definir, ele que vai trazer o que vai ser discutido, e aí eu não vou ser mais o protagonista, eu talvez seja um coadjuvante nesse cenário. Então, acho que esse é um primeiro sofrimento. E existe um segundo sofrimento quando, no momento em que vem um conselho, ou no momento em que vem um fundo de investimentos, existe a troca, né? A troca dos executivos que estão na gestão. Muitas vezes os próprios acionistas migram para o conselho e deixam de ficar na posição de CEO, outras vezes eles permanecem na posição de CEO, mas eles não têm mais a decisão sozinhos de quem vão ser os seus reportes diretos. Normalmente, quando entra um fundo de investimentos, o próprio fundo quer trazer um CFO, né, que vai se comunicar com ele diretamente. E a troca das posições-chave na organização, ela acaba acontecendo.
Então, eu acho que esse processo de desapego e de mudança de perfil que lá vai sendo instituída é um processo dolorido, né? E aí é muito importante a gente entender qual que é o cenário da empresa. Então, qual que é o planejamento, exatamente o que Richard mencionou antes. Aonde a empresa quer chegar, em quanto tempo, para que aí sim a gente possa definir o perfil exato dos executivos que vêm, né? Ou seja, do CEO ou dos demais. Qual é o momento da organização? Ela precisa de um real turnaround ou ela precisa só de capital para crescimento, precisa estruturar processos e precisa... E aí sim a gente vai definindo o perfil dos executivos. Aí mais para frente, se você quiser, eu posso falar um pouco mais de perfis que eu venho trazendo para as investidas, ou seja, quando entra um fundo, né, que a gente sabe que quer o seu retorno do investimento, o seu evento de liquidez num tempo determinado, normalmente existem perfis que se adequam melhor e perfis que não se adequam, né? São profissionais excelentes, mas que às vezes não conseguem fazer essa jornada com sucesso. Mas acho que a gente tem que sempre lembrar que a coisa mais importante, o ponto de partida, é a definição de onde se quer chegar. E também é essa cultura, porque no momento em que entra um private equity ou que o conselho começa a fazer mudanças importantes para se chegar numa abertura de capital, a cultura da empresa ela é modificada. E aí você precisa entender o que vai ser esse novo momento, né, para poder trazer com assertividade os profissionais adequados. E uma empresa investida, é gestão intensiva, né, Renata? Gestão intensivíssima, né? Então, muitos profissionais acho que não se adequam também por causa disso, né? Porque a pressão é muito grande para você entrar, crescer, formar o resultado e, eventualmente, depois a decisão que eles querem tomar, desinvestir ou tomar alguma decisão estratégica. É intensivíssimo, né? Sem dúvida, eu diria que existem alguns pontos que são muito importantes, né? O primeiro deles é a senioridade. Não dá para trazer profissionais júniores para determinadas cadeiras quando se tem um fundo de investimento e você precisa fazer o evento de liquidez em 4, 5 anos, né? Dependendo do estágio em que a empresa está e que você precisa implementar os processos, fazer um diagnóstico rápido, trocar as pessoas, às vezes implementar sistemas. Quer dizer, então, para conseguir fazer esse diagnóstico rápido e para trazer esse resultado, o profissional precisa ter senioridade técnica naquela posição. Outra coisa que é fundamental também é a inteligência emocional, né? Ele saber lidar com essa pressão, porque ao mesmo tempo que ele vai lá para o conselho e para o fundo e conversa e apresenta e tem que fazer as apresentações de resultado e tem aquela pressão toda, ele também tem que voltar e muitas vezes fazer o trabalho, executar, ele tem que ser hands-on, ele tem que ter esse mix entre o tático e o estratégico, mas de uma maneira muito rápida, né? Então, isso também é fundamental. E tem que ter, eu digo, uma objetividade, uma assertividade nas suas colocações, ao trazer os resultados, ao trazer as deficiências, ao trazer o investimento que vai ser necessário, porque o fundo, muitas vezes, ele não entende daquele negócio, né? Ele fez uma aquisição num determinado business, mas o business dele é a valorização. O business dele não é entender o que ele comprou, a operação daquilo que ele comprou. Então, ele tem que se cercar de profissionais que saibam fazer, executar, mas que tragam com muita assertividade, com muita clareza o que precisa ser feito, o investimento, quando vai ter o retorno, o plano de ação, e depois ir lá e partir para a execução. E aí não tem, né, mimimi, não tem, não tive estrutura, não consegui fazer, tem que ser rápido. E a coisa vai andando, e essa é a demanda, e os executivos que não dão certo, muitas vezes, que são, às vezes, profissionais excelentes, mas que vieram de culturas onde eles podiam desenvolver isso com muita calma, onde eles estavam muito preocupados em desenvolver pessoas, né? E aqui é desenvolver o planejamento, plano de ação, fazer e trazer o resultado. Muitas vezes você não vai desenvolver as pessoas, você vai trocar as pessoas, né? Então, é uma outra cabeça daquele da multinacional, que tem todo um RH, fazendo desenvolvimento de pessoas. E essa mudança de chave, ela não é
tão fácil e tão simples, justamente pelo ambiente de pressão e pelo resultado com tempo determinado. Muito bom. Eu estou conversando com Renata Felipe, sócia fundadora da Soul, consultoria estratégica, headhunter de executivos e de conselheiros de administração, e Richard Dorn, uma referência em transformação organizacional, presidente do conselho da Track and Field e do grupo Haskell. Richard, em qual momento, né, já que nós falamos das empresas familiares, em qual momento da gestão, né, ou da administração familiar, a empresa pode se considerar preparada, madura para essa expansão acelerada? E mais, né, como preparar a gestão da família para isso, né, considerando tudo o que a Renata falou, a questão da perda do poder, de repente, né, e como que é o papel dos conselhos, inicialmente o consultivo ou administrativo, como que você vê esse passo também da formação do conselho, o conselho inicialmente um passo anterior para aculturamento, digamos assim, do processo de governança, e eventualmente depois para o conselho de administração, e como que é esse momento de preparação da empresa? Em que momento a empresa familiar está preparada para isso? E como que você vê esse processo de transformação organizacional da gestão familiar para a profissionalização, digamos assim, máxima, que é o conselho de administração? Excelente pergunta, Orlando. Toda empresa, né, ela passa por esse processo de transformação e hoje, cada vez mais, com essas inovações disruptivas, essa questão da transformação digital, está acelerando esse processo. Então, é um caminho sem volta. Não tem como tomar a decisão de não ir, né, de não crescer, de não desenvolver o negócio. Porque se você não fizer isso, você vai desaparecer. A gente sempre fala que as empresas que não forem digitais nos próximos 3, 4 anos, não vão existir mais, né? Todas as empresas vão ser digitalizadas. Então, é um caminho sem volta. E é uma questão de amadurecimento na própria família. Lá no IBGC, onde eu sou um associado, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, nós organizamos viagens para outros países para conhecer a governança nesses países e ver como eles se desenvolveram. E o país que mais me chamou a atenção foi quando nós fomos, em 2015, para a Alemanha, onde nós visitamos 6 empresas fechadas, muitas delas familiares, né, que a mais nova tinha 146 anos, 670 herdeiros, né? E todas as empresas lá nos disseram o seguinte: o que nos trouxe até aqui foi a governança familiar e corporativa. Então, eu que vivi durante 20 anos fazendo turnaround, reestruturação de empresas em situação bem complexa, quase que perto de uma falência, de cada 10 empresas que me procuravam para fazer a reestruturação, 9 já não tinham a menor condição de se reestruturarem, né? Isso me chamava muita atenção. E depois eu vim a perceber, conforme eu vim estudando sobre governança, sobre empresas familiares, empresas fechadas, eu percebi que empresas que têm bons conselhos, que têm bons conselheiros, que têm membros da família fundadora ou herdeiros dos acionistas preparados para estarem num conselho, orientando os negócios, isso fez com que as empresas se desenvolvessem e evitassem que a empresa chegasse nessas situações mais complexas, né? Quando a gente fala de profissionalizar uma empresa, a gente não está falando de tirar os acionistas da gestão e trazer profissionais de fora. A gente está falando em profissionalizar as pessoas que estão ali, né? Que muitos deles até são fundadores ou herdeiros desses fundadores, né? A Renata conhece muito bem esse processo e um mix de profissionais de fora, ele ajuda muito, né? Então, eu diria que o que você precisa, né, para começar um processo desse são 2 boas histórias. Uma primeira história de como nós chegamos até aqui, né? E depois uma boa história de como vai ser o nosso futuro, como nós queremos construir esse futuro. Porque, no final, o que a gente está falando aqui é de trazer investidores, pessoas externas, seja um fundo ou sejam acionistas, né,
que vão comprar as ações da empresa, nós estamos falando que a gente tem que olhar para fora. Nós temos que mostrar a empresa para fora, né? Coisa que não acontecia até então, né? Então, acho que o que a Renata tem feito bastante no mercado é trazer profissionais que sabem olhar para fora. Então, um CEO, por exemplo, um CFO, um diretor financeiro, que pensa como pensam os acionistas que vão vir e vão entrar na empresa. Diferentemente do que a gente fazia até então, que era só olhar para dentro, olhar para a operação, olhar para vendas, né? Olhar para o dia a dia do negócio. Agora eu vou ter que olhar para fora. E para olhar para fora, eu tenho que entender como é que esses acionistas, como esses fundos, querem fazer parte dessa história. Eles querem olhar para uma história de sucesso. Eles querem fazer parte desse crescimento. Eles estão dispostos a colocar o dinheiro deles, acelerar esse processo de crescimento e ganhar um pedaço dessa valorização que a empresa vai ter. Então, Orlando, respondendo diretamente à sua pergunta, qual é o momento, né? O momento é aquela disrupção que eu preciso acelerar, mas não tenho capital para fazer isso. E também não posso aguardar ou ir numa velocidade menor do que a velocidade que o mercado está me impondo. Eu preciso botar o plano rapidamente para funcionar. Você não acha que muitas vezes as empresas perdem o timing de fazer isso, né? Porque eu acho que isso também é uma arte, né? Do acionista, ele saber o momento certo, não de começar uma governança, porque eu acho que a governança ela deveria independer de ele precisar ou não de recursos externos para crescer, enfim, eu acredito muito no quanto a governança pode contribuir para a empresa em qualquer momento que ela estiver, né? Eu acredito que toda empresa familiar deveria ter a governança estabelecida, com conselheiros independentes, enfim, cada um à sua medida, cada um ao seu tamanho, né? Cada um com o seu perfil de conselheiro, mas eu acho que isso é muito saudável. Mas eu voltando ao meu ponto, era com relação ao timing de fazer este processo. Eu sinto, quando eu vou fazer os processos seletivos, até de conselheiros, que quando eu chego, muitas vezes a empresa já perdeu esse timing. Ou os seus concorrentes já fizeram e já ganharam, já foram super valorizados, né? E aí elas acordam e falam, nossa, meus concorrentes já estão lá e agora... E aí elas vão começar a se estruturar. E isso, às vezes, as empresas acham que é rápido, mas não é, né? Então elas acham, daqui 6 meses eu faço um IPO. E nem governança tem ainda. E aí a gente fala, olha, veja bem, esses 6 meses vão ser pelo menos 2 anos, né? Pelo menos, né? E elas se frustram. Como é que você vê e de que forma você acha que a gente poderia, talvez até as empresas poderiam estar mais atentas a isso? De novo, como eu disse, né, os empresários, os empreendedores, os gestores que são aí, inicialmente da empresa familiar ou da empresa fechada ainda, tem que ter uma capacidade de olhar para fora, ter uma capacidade de entender o mundo onde a empresa está inserida, os negócios, os concorrentes, e entender que precisam acelerar esse processo. Infelizmente, o histórico das empresas familiares no mundo, ele mostra que de cada 100 empresas que sobrevivem à primeira geração, somente 30% sobrevivem à segunda. Somente 12% à terceira e somente 4% à quarta geração. Então, o processo sempre complexo é a transição da primeira para a segunda geração e da segunda para a terceira. Então, é aí, Renata e Orlando, onde acontece normalmente o processo e que normalmente vem das gerações mais novas. É quando o pessoal da segunda geração começa a entender que precisa acelerar, que precisa fazer um movimento mais forte de crescimento e de ampliação dos negócios. E aí que é onde vai procurar instalar uma governança. Normalmente, essa governança ela começa com um conselho consultivo. O que é um conselho consultivo, né? É quando vem pessoas de fora para aconselhar
os acionistas, orientar, trazer experiência e mostrar o caminho. Os acionistas ainda normalmente não estão dispostos a dividir o processo decisório, porque até então sempre tomaram todas as decisões sozinhos, né? Mas a partir do momento que eles começam a se acostumar a ter gente de fora, dividindo as informações estratégicas da empresa, e começa a ver que as decisões importantes começam a ser tomadas de uma forma mais acelerada, de uma forma mais estruturada, aí eles começam a perceber a necessidade de ter um conselho mais formal, um conselho de administração propriamente dito, né? Esse processo do primeiro dia que entra o primeiro conselheiro independente, vamos dizer assim, que a gente sempre começa com um, né? E até que ele vira um conselho de administração propriamente dito, isso leva mais ou menos de 5 a 7 anos. Para você dizer, agora nós temos um conselho de administração atuando de forma com alto desempenho e com grandes decisões tomadas, né? Quanto mais perto da primeira geração, mais tempo leva. Quanto mais longe da primeira geração, mais rápido é. Ou seja, empresas que estão começando esse processo, que estão na terceira, na quarta geração, isso vai ser mais rápido, porque a concentração de poder é menor, né? Numa terceira, numa quarta geração, normalmente o acionista que mais tem ações tem 15%, 18%, né? Então, ele não manda nada sozinho. Ele depende dos seus primos, dos seus irmãos para tomar essa decisão. E aí, eles mesmos querem que se acelere o processo de implantação da governança. Quanto mais perto da primeira geração ou do próprio fundador, né, se ele é um único, ou ele um irmão, ou ele um outro sócio, demora mais. Porque é difícil largar o poder e começar a ter essas decisões tomadas com gente de fora e até de outras gerações, como filhos, sobrinhos e assim por diante, né? Mas é um caminho inevitável, né? A governança tem ajudado muito as empresas a se estruturarem. Só para vocês terem uma ideia, das 500 maiores empresas familiares do mundo, né? Isso é uma pesquisa feita pela Universidade de St. Gallen, e eles fazem essa pesquisa a cada 2 anos, né? Das 500 maiores empresas familiares do mundo, 50% são de capital aberto e 50% são de capital fechado. Então, não necessariamente é necessário abrir o capital, porque depende do tipo de negócio e da rentabilidade do negócio. Se o negócio tem boa geração de caixa, eu consigo crescer com recursos próprios, né? Se não, eu tenho que buscar um fundo para nos assessorar ou fazer uma abertura de capital. Mesmo porque a abertura de capital depende muito também da maturidade do mercado em que essa empresa está inserida e da maturidade daquela economia, né? Então, há casos de empresas muito bem sucedidas em países que ainda não têm essa maturidade econômica. Mas eu queria também tocar num ponto da sucessão, porque você mencionou a questão geração 1, 2, 3, e a sucessão? Por exemplo, a empresa está num ponto, há casos de empresas familiares, eu conheço várias que cresceram muito, faturam hoje 1 bilhão, 2, 3 bilhões por ano. E elas decidem, você sabe que, claro, o excesso de caixa também acaba sendo um problema para as organizações, então elas têm que, de alguma forma, crescer. Como eu falei no começo, a expansão muitas vezes é necessária de um jeito ou de outro. A sucessão precisa ser feita antes de um processo de crescimento acelerado? Ou não? Ou dá para você fazer um processo de crescimento acelerado do jeito que a empresa está estruturada e ao longo desse processo, mesmo considerando investidores, private equity, a sucessão ser feita depois, por meio de já estar no acordo de acionistas ou não? Como você vê a questão da sucessão nisso? O processo de sucessão, ele como você mesmo disse, é um processo, né? Ele não pode ser um evento isolado, né, quando de repente o fundador resolve chegou com 78, 80 anos e fala, bom, agora está na hora de eu sair, né? Então, até o final do ano eu vou querer promover esse processo. Isso não existe, né? O ideal, quer dizer, existe, porque a gente tem visto muito desses casos aí, mas, na verdade, tem que ser um processo muito bem planejado, que às vezes leva 2, 3, 4 anos, depende muito de quem vai ser o sucessor, e depende muito de quem vai ser o sucedido, né? Mas ele precisa ser planejado. Eu, como membro de conselhos de administração, nos últimos 16 anos, passei por 15 conselhos de empresas familiares e assessorei muitas empresas nesse processo.
Então, se você faz um processo planejado de 3, 4 anos, preparando o sucessor para assumir futuramente esses cargos de diretoria ou até como CEO, isso é uma coisa que começa a acontecer de forma muito natural, né? Mas é ruim quando acontece, e já aconteceu comigo também, de fundadores que descobriram que estavam com uma doença grave e faleceram em 9 meses, 1 ano, né? No outro segundo caso, né? E aí tivemos que fazer uma sucessão abrupta, né? Trazendo inclusive gente de fora interinamente para acompanhar e ajudar nesse processo, né? Então, a sucessão ela tem que ser planejada, né? Eu acho que a Renata pode me ajudar muito, porque ela tem bastante experiência com isso, né? E porque a identificação de quem é o sucessor ela é muito importante. Não necessariamente o filho do fundador é a melhor opção para isso, né? Apesar de ser uma boa pessoa, bem formada, etc., mas talvez pelo que vem pela frente, pelos desafios que a empresa vai enfrentar, ou já está talvez até enfrentando, ele não vai conseguir lidar com esse processo nesse momento. Perfeito, eu acho que é isso mesmo, Richard. É muito comum nós vermos realmente os profissionais, os acionistas, querendo passar o bastão já muito tarde, né? E terem pessoas da família, às vezes filhos ou sobrinhos atuando no negócio, mas sem prepará-los para essa real sucessão, ou então achando que estão preparando, mas não estão, né? Então, acho que isso vem lá atrás, vem mesmo da própria cabeça do acionista, né? De pensar, olha, se meu filho vai atuar no negócio, então tá bom, isso tem que estar... As famílias, né, tem que estar em estatuto, as pessoas têm que ser preparadas, trabalhar em outras organizações, ter um estudo diferenciado. É muito comum quem tem esse mindset, manda o filho estudar fora, né, trabalha, como eu disse, em outras organizações para adquirir experiência à volta. Então, isso varia demais, né? Agora, a sucessão também pode ser feita com executivos do mercado. E aí, isso é extremamente delicado, porque, né, existem, inclusive, estatísticas que dizem que o primeiro sucessor nunca dura, né? Dura 1 ano e é o segundo, o primeiro CEO, quando vem e assume uma empresa familiar, não dura 1 ano ou dura 1 ano e depois já vem o segundo. Porque é essa questão de como lidar com a perda do poder ou como dar autonomia ao executivo. Isso, se for respaldado por um conselho que vai orientá-lo, e às vezes até um processo mesmo de coaching, que o prepara, né, para ter esse novo papel, isso é fundamental, porque esse novo papel é super importante, é muito estratégico. E muitas vezes o que os acionistas CEOs sentem é que quando eles saem da cadeira e vão para o conselho, é quase como se eles estivessem se aposentando, né? Só porque eles não têm aquela agenda do dia a dia da operação. E não é nada disso, né? É aí que eles vão ser mais importantes, que eles vão pensar em futuro, que eles vão pensar na perenidade do negócio, que eles vão olhar para fora ainda mais, estudar cases, discutir estratégia, e que o papel deles vai ser até muito mais importante do que se eles continuassem na operação fazendo mais do mesmo, né? Então, eu acho que a gente encontra acionistas que enxergam isso com muita clareza, né? E que com 50 anos já estão preparando os sucessores da família ou fazendo processos de seleção para trazer sucessores externos, né? E outros que absolutamente não conseguem conceber, ou que então trazem os sucessores, mas não os deixam atuar, que aí é muito pior, né? Então, eu vejo que realmente a governança, com o conselho bem estabelecido, com o plano de onde você quer chegar, isso é fundamental para que a sucessão seja bem praticada e aí bem sucedida. Excelente, Renata, a sua colocação. Como você disse, o primeiro CEO da empresa familiar tem prazo de validade, né? Ele dura aí de 1 ano a 1 ano e meio, né? E agora, se a empresa tiver um bom conselho, né, com conselhos independentes,
esses conselheiros, por exemplo, no meu caso, no caso do Orlando, a gente consegue blindar esse processo e ajudar nesse processo, né? Profissional de mercado, para ser CEO ou ser um C-level de uma empresa, ele sabendo que tem um bom conselho lá, ele vai ter interesse, vai ter motivação para vir, porque ele sabe que ele vai se reportar a um conselho profissional. Por outro lado, nós, como conselheiros independentes, a gente ajuda nesse processo, né? Porque você vai, conversa com os acionistas, e os acionistas falam, pô, mas o cara entrou e quer mudar tudo. Aí você vai conversar com o profissional, pô, eu estou tentando mudar, eles não deixam fazer nada, né? Então, essa é a intermediação desse processo. Não, calma, vai por aqui, vai por ali, espera um pouquinho aqui, né, acelera lá, vai, né? Então, essas orientações, o conselho, né, com bons conselheiros, pode ajudar bastante nesse processo, né? E o senso de urgência, né, Richard? Porque, às vezes, a gente vê isso com tanta clareza, né? Os acionistas contratam um CEO em 6 meses. Opa, aí já tem que estar, o resultado tem que estar, não sei quanto. Não é assim, né? Você tem uma série de questões a serem trabalhadas e processos e pessoas e sistemas e inúmeras coisas. Então, acho que trabalhar esse senso de urgência de curto prazo, né? Essa visão de curto prazo do acionista no momento em que põe o seu sucessor e aí que elege o seu sucessor, o deixa atuar e aí está muito alinhado com o que vem de fora, né, o sucessor externo, eu acho que isso também é um papel muito importante do conselho. Né? Agora, existe um risco enorme que é do acionista que não preparou o sucessor da família e que aí o sucessor da família entra, seja um filho, seja, e começa a fazer mudanças e então aí começam grandes atritos familiares, o que é também uma tristeza de ver. Né? Quantas famílias a gente vê com problemas sérios de relacionamento porque não fizeram esse processo da forma adequada? Eu acho que tem um ponto importante que você coloca, e o próprio Orlando também, que é a questão do planejamento da sucessão. Porque esse planejamento da sucessão tem que ser feito para o sucessor, que vai chegar, e também para o sucedido. Porque você sair do dia a dia, você sempre tocou o negócio, né? Sempre foi o CEO, o fundador, o CEO da empresa. E ir para o conselho também precisa ter um processo de planejamento e preparação dessa pessoa que está indo para lá. Porque é um papel diferente que ele vai desempenhar, né? Ao passo que, enquanto ele está na gestão, tocando o dia a dia, resolvendo problemas, tomando decisões importantes, atendendo clientes, fornecedores, gerindo o negócio, quando ele vai para o conselho, ele tem um papel diferente, né? Porque eu até não gosto dessa tradução conselho de administração, né? Porque parece que você vem dar conselhos e os executivos fazem se quiserem, né? Até essa expressão aqui no Brasil é muito pouco mal usada, né? Quando alguém chega para você, às vezes o seu pai fala assim, vem cá, eu quero te dar um conselho, né? Já é quase que uma bronca, né? E em inglês é Board of Directors, porque um conselheiro é um director. Por que um director? Porque é quem dá a direction, para onde vai o negócio. Então, a principal atribuição de um conselho é dar um encaminhamento estratégico para a empresa. E quando o sócio, o fundador, eles começam a entender que o papel deles é olhar para fora, trazer alternativas de crescimento, alternativas de expansão, por exemplo, uma fusão, uma aquisição, trazer um fundo, fazer o IPO, essas são as discussões que tem que ter num conselho de administração, né? Infelizmente, a gente tem visto poucos conselhos discutir o futuro nas reuniões do conselho, né? Se discute muito o passado, o previsto versus o realizado, os planos de ação, as decisões tomadas no conselho, se forem implementadas ou não. O conselho gasta muito tempo com isso. Deveria gastar mais. Eu diria que 2/3 de uma reunião de conselho tem que ser para discutir o futuro. Para onde vai o negócio, né? Quais são as alternativas de crescimento, expansão do negócio? Então, a partir do momento que esses sócios, esses acionistas começam a entender esse novo papel, eu vejo uma motivação muito grande, eu vejo um engajamento maior, né? E aí realmente as empresas começam a acelerar, porque agora o sócio começa a querer cobrar
desse sucessor, que esses planos sejam implementados e que comece a trazer o resultado que foi planejado pelo Conselho. Eu estou conversando com Renata Felipe, sócia fundadora da Soul Consultoria em Recursos Estratégicos, e Richard Dorn, uma referência em governança corporativa, presidente dos conselhos da Track and Field e do Grupo Haskell. Eu tenho visto que as empresas investidas, principalmente as empresas que recebem o investimento do private equity, e aquilo que a Renata estava mencionando, aquela cobrança, o tempo, a querer, de repente, os resultados em pouco tempo, né? Quando uma empresa sofre uma investida nesse porte, e muda a direção, e coloca o gestor, e passa aquela intensividade de resultados, de cobranças, e até mesmo de alterações de processo, isso gera, em todo aquele corpo de colaboradores, gera nas equipes uma insegurança, gera um pouco de dificuldade de entender o que vai acontecer, porque a maioria dos casos é nítido e evidente que a empresa vai ser vendida no futuro. E aí, o que acontece com o clima organizacional? Como fica o clima organizacional? O que fazer, né? Além da pesquisa, mas como administrar isso para que o clima organizacional não seja tão corroído ao ponto de prejudicar aquele resultado que a empresa que o investidor está esperando nos meses subsequentes? Porque a gente sabe que o clima organizacional ele pode trazer efeitos nefastos para os objetivos de curto e médio prazo das empresas. Como que administra isso? Como que o conselho atua? É muito comum mesmo que as pessoas se sintam ameaçadas, né? E como será a nova estratégia? E será que eu vou permanecer ou não? Por que eu estou até me referindo a esse grupo? Porque o grupo diretivo, ele muitas vezes é alterado, né? Principalmente o CFO, quando entra um fundo, como eu disse anteriormente, é muito comum que o fundo queira trazer um CFO que vá se relacionar com ele diretamente. Outras diretorias, outros C-level, podem permanecer ou não, né? Mas eu acho que você me perguntou até de um nível abaixo, né? Do clima organizacional. Eu enxergo o seguinte: as pessoas, algumas se sentem ameaçadas e outras sentem uma grande oportunidade. Porque existem profissionais que também se sentem desconfortáveis por não enxergarem nas organizações em que eles estão um direcionamento claro, né, de futuro, uma governança estruturada. Às vezes as empresas familiares trazem uma certa insegurança porque os donos mudam de ideia muito rápido, o acionista uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Então, os profissionais que normalmente se importam e estão muito estão preocupados com a evolução das suas carreiras, estão mais bem preparados, eles enxergam como uma oportunidade. A oportunidade de aprender com esse fundo, de trabalhar com novos gestores, de terem melhor performance, serem cobrados de forma diferente, e agarram essa oportunidade, e muitas vezes ficam e vão muito bem. Aqueles profissionais com muitos anos de casa, que se acomodaram, que não se renovaram, que não se preocuparam, né, com essa... de forma talvez mais estratégica com a evolução das suas carreiras, esses sim estão muito respaldados no relacionamento com o acionista. Mas eu ajudei o acionista a criar a empresa, eu trabalhei com ele nos últimos 30 anos. Então, esses ficam muito mais ameaçados, porque sabem que esse já não vai ser mais o critério principal da sua permanência, né? E como trabalhar isso? Aí vem também a necessidade dos executivos que são escolhidos para as investidas terem uma liderança forte, porque eles têm que fazer esse diagnóstico, né, do que eles vão precisar, eles têm que olhar o time, eles têm que ver quem fica e quem vai, e tem que motivar essas pessoas e engajar essas pessoas a trabalharem nesse novo modelo, né, e desmistificar essa coisa não, todo mundo vai ser trocado, e não, realmente engajar esse time, trabalhar junto, ter uma liderança forte, mostrar o propósito, mostrar para onde se quer ir, né, o tempo para fazer, treinar essas equipes e trabalhar junto. Isso é fundamental, isso é uma habilidade extremamente importante
para os executivos que entram nas investidas. E aí eu deixo o Richard me complementar. Legal. Quero complementar, sim, porque, na verdade, Orlando, independente de ter um fundo ou não, as empresas têm que se transformar, né? Portanto, cada vez mais a área de gente e gestão, a área de recursos humanos das empresas tem que estar estruturada para promover a transformação cultural. Porque se a empresa não se transformar, ela vai ficar para trás. As pessoas é que vão levar a empresa aos novos desafios. Então, eu tenho visto cada vez mais, dentro das reuniões do Conselho, está se discutindo a questão da cultura, a questão das pessoas, do acolhimento das pessoas que estão chegando de fora, nessas novas pessoas que não necessariamente vêm no topo da pirâmide, mas também que estão chegando embaixo, né? Pessoas que têm uma idade menor e que vêm dessas gerações Z, X, Y, que a gente tem contratado com 25, 26, 28 anos de idade e que tem uma capacidade diferente de interagir na empresa, né? Então, também, não necessariamente, Orlando, esses projetos de crescimento vão levar a empresa à venda lá no futuro, né? Talvez se fosse 5, 6 anos atrás, até diria que sim. Mas agora, mais recentemente, aqui nós estamos promovendo o mercado de capitais no Brasil. Então, no ano passado, nós tivemos 28 IPOs aqui no Brasil, né? Até abril desse ano, nós tivemos mais 28 IPOs. Está se falando que esse ano de 2021 nós vamos ter mais do que 80 IPOs no ano. O que ainda é muito pouco, porque hoje nós temos no Brasil cerca de 250 empresas de capital aberto, o que é muito pouco para um país, né, do nosso tamanho. Para vocês terem uma ideia, eu visitei a Austrália, fui conhecer o mercado de capitais na Austrália. A Austrália é do tamanho do Brasil sem o Acre, né? E tem 15% da população brasileira, e lá na Austrália tem 2.300 empresas de capital aberto. Tive a oportunidade de visitar Israel, que é menor do que o Sergipe, que é o nosso menor estado no Brasil. Israel tem 467 empresas de capital aberto. Então, inevitavelmente, as empresas, né, nesse processo de crescimento, e quando o fundo tiver que sair, e vai chegar uma hora que ele vai sair, provavelmente vai sair através de um IPO. E a empresa vai continuar. E muitas delas, né, a maior parte das empresas de capital aberto no mundo são empresas familiares. Nos Estados Unidos, 95% das empresas de capital aberto são familiares, né? Então, isso continua nas mãos da família, só que agora uma empresa que tem que prestar contas para outros acionistas esses que estão cada vez mais ativos, né? Porque eles querem saber como é que está o andamento dos negócios, ligam semanalmente para a empresa para saber como é que está o resultado, né? A empresa começa a ter que divulgar muito mais informações do que nunca fez, né? Esse é sempre uma questão de mudança na forma de administrar as empresas. Deixa eu pegar um gancho no que você acabou de falar. Você quer falar, Renata? Não, eu ia dizer também que é uma grande oportunidade, porque no momento em que se faz abertura de capital, ou antes, no momento em que se entra um fundo e que tem uma injeção de capital aqui, são projetos que estão na gaveta, que saem da gaveta e que são projetos que dão muita visibilidade para os profissionais, né? Então, é uma grande oportunidade dos profissionais se desenvolverem e poderem implementar e poderem desenvolver projetos de magnitude que até então eles não poderiam. E isso também é levado em consideração no clima organizacional, porque você vê uma transformação, que é uma transformação que está levando a empresa à frente, né? Então, o Richard falou da transformação digital. Quantas empresas não têm capital para fazer toda essa transformação, que vai gerar o crescimento, enfim, que quando entra o fundo e traz essa injeção, eles começam a resolver uma série de questões que já não estavam sendo resolvidas e também fazer projetos que vão levá-las para outro patamar. Então, acho que isso também influencia diretamente na motivação dos profissionais que lá estão. Perfeito. Richard, você mencionou IPO. Quais os passos
Nós temos vários empresários que nos assistem, ou agora ao vivo no programa, ou ao longo dos próximos dias, muitos deles empresas familiares, empresas bem-sucedidas. Quais os passos para o IPO? Se você pudesse resumir uma empresa bem-sucedida, familiar, que vai crescer, que quer crescer, que está no momento de maturidade, que tem a maturidade da gestão, a cabeça para isso. Quais os passos até chegar ao IPO? Eu fiquei impressionado com esses números que você colocou, da quantidade de empresas de capital aberto no Brasil, comparado com outros mercados, né? Aquilo que nós falamos antes, a questão da maturidade, né? Maturidade da economia, maturidade até mesmo da credibilidade, né? A governança de tudo isso. Quais os passos para o IPO? Uma excelente pergunta, Orlando, porque assim, a empresa, ela primeiro precisa ser uma empresa de sucesso, uma empresa que tem uma boa história, que chegou até aqui tendo construído uma história de muitos resultados, de visibilidade no mercado. Mas então o primeiro passo é ter um bom plano estratégico. Quais são as vias de crescimento dessa empresa? Porque o que você vai vender para o mercado, o que os acionistas, como por exemplo eu, você, a Renata, quem está nos assistindo, por que eu investiria nessa empresa que está pretendendo fazer o IPO? Eu vou investir no crescimento. Então, por exemplo, se é uma empresa de varejo, né, eu quero saber como é que vai ser a expansão desse negócio. Se a empresa vai abrir quantas lojas, existe espaço para abrir mais quantas lojas, pontos de venda, né? Se a empresa tem um projeto de omnicanalidade, né, que é um processo mais moderno de venda online dos negócios, né? Ou se a empresa vai crescer por fusões e aquisições, vai comprar para empresas menores. Então, eu acho que a primeira questão é ter um bom projeto de crescimento que possa atrair os investidores, né, que vão colocar o dinheiro aqui porque sabem que esse projeto vai ter muito sucesso e eu vou pegar uma carona nesse sucesso da empresa. E vou também dividir o resultado desse sucesso com os acionistas, esses que estão vindo agora fazer parte da empresa. Então, acho que o primeiro passo é esse. Segundo passo, né, é se preparar com a governança, né? A governança corporativa, ela tem muitos benefícios. E independe de você abrir ou não o capital, né? Mas para abrir o capital, ela é muito necessária. Por quê? Porque, primeiro, ela faz o alinhamento dos interesses, né? Ela alinha todos os interesses dos sócios atuais e dos sócios futuros, dos diversos chamados stakeholders, né? Quem são os stakeholders da empresa? São aqueles que têm algum tipo de risco envolvido no negócio. Então, são eles os fornecedores, né? São stakeholders, os clientes, os franqueados, se for o caso, os colaboradores da empresa, o próprio governo federal, estadual e municipal tem interesses. Quanto mais a empresa crescer, mais impostos vai pagar, com esses impostos vai desenvolver a comunidade local, né? Uma clareza de papéis, o que faz a gestão, o que faz o conselho, o que fazem os acionistas, e tendo essa clareza, inevitavelmente vai reduzir os conflitos, aqueles conflitos que fazem com que as empresas não cheguem na segunda, terceira ou quarta geração, né? Uma das responsabilidades muito importantes do conselho, e aí fruto da governança, porque o conselho de administração é o guardião do sistema de governança. Ele é o responsável por fazer com que a governança fique cada vez mais sofisticada, né? E quanto mais sofisticada a governança for, mais eu vou atrair investidores, porque eu vou estar seguro que se eu colocar meu dinheiro naquele negócio, eu tenho um sistema que vai me proteger. O sistema de governança ele tem como objetivo principal perpetuar o negócio, né? Valorizar o negócio, aumentar o retorno sobre o investimento. Então, os investidores, olhando para esse sistema de governança, vão se sentir seguros em colocar os seus recursos da empresa, né? E aí, a imagem da organização vai melhorar. Então, acho que o segundo passo, Orlando, além de ter um bom plano estratégico, é ter uma boa governança implementada. E o que a gente chama de uma boa governança, né? É ter, pelo menos, 2 ou 20%
de conselheiros independentes. Essa é a exigência do novo mercado, do regulamento do novo mercado da Bolsa de Valores, né? Ter comitês funcionando, um deles é o comitê de auditoria, que é um comitê que é exigido para quando você vai fazer um IPO, coordenado por um profissional externo independente e com capacitação na área financeira, né? Ter uma auditoria interna, ter balanços auditados, pelo menos nos últimos 3 anos, sem nenhum tipo de ressalva. Então, esse é o básico para você se habilitar na Bolsa de Valores, né, para se habilitar junto à Comissão de Valores Mobiliários a abrir a empresa ao mercado. Ou seja, nenhuma empresa estabelece um plano de abertura de IPO da noite para o dia. Isso demora um tempo. Quanto tempo? Eu diria que se você não tem nada, vai começar do zero, eu diria que 1 ano e meio, dependendo da maturidade da empresa e dependendo da aceleração que você quer dar para o processo. Lógico que fazer as coisas com mais tranquilidade, as coisas de uma forma mais planejada, é muito melhor, né? Eu sempre digo, esteja preparado para o que vier pela frente, né? E para isso, se você vai no futuro, ainda não sabe, mas talvez lá no futuro você vai abrir capital, ou você vai trazer um fundo, ou você vai trazer uma outra empresa maior do que você para fazer parte do negócio, esteja preparado para isso. O ruim é quando você precisa correr, porque você tem data para fazer isso o mais rápido possível. Isso não é bom, porque todo esse processo ele depende de amadurecimento, ele depende de uma cultura necessária para que isso funcione. E uma coisa que eu queria deixar claro também, quando a gente vai para um processo desse, você vai ter que trocar ou trazer 1 ou 2 peças, talvez 3, para compor. O importante é que você tenha um legado, que você tenha pessoas que construíram a empresa, que trouxeram a empresa até aqui. Essas empresas, precisa haver um plano de preparação, de capacitação, para que essas empresas continuem a crescer, né? Outro dia a gente ouviu uma palestra, né, e estavam dizendo o seguinte: poxa, mas vocês vão investir tudo isso nas pessoas, nos profissionais nossos internos, e se eles forem embora depois, né? Aí a gente perguntou isso, não, e se a gente não investir e eles ficarem? Então, precisa haver um trabalho muito forte, e acho que aí a Renata tem uma experiência muito grande para dividir com a gente, né, de capacitação das pessoas que estão lá para assumirem novas posições, para assumirem novas responsabilidades, e trazer 1 ou 2, 3 peças de fora para fazer esse mix necessário, né, de trazer essa cultura de fora também para ajudar no processo de aceleração da profissionalização. A Renata tem um programa de capacitação dessas pessoas, dessa mudança de mindset, né, Renata? Quer falar um pouco? Você trabalha com isso, do executivo, do alto executivo ao conselheiro que vai dar aquele norte, né, o director, né, que o Richard estava comentando. Lógico, com o maior prazer, Orlando. Na verdade, o que nós sentíamos já há muitos anos, tanto eu quanto a Lúcia, minha sócia, é que os profissionais tinham muito, os executivos, os altos executivos, tinham muito interesse em ingressar nesse universo e não sabiam como fazê-lo. E até hoje isso acontece muito, né? Então a gente vê os famosos, né, os CEOs, quando se aposentam, vão para o IBGC, para a Fundação Dom Cabral, enfim, para São Paulo, vão fazer uma formação, né? Isso é o que a gente via até algum tempo atrás. Hoje, como os conselhos também estão sendo compostos por perfis distintos, não são mais apenas ex-CEOs, ex-CFOs, são profissionais que trabalham com inovação, que trabalham com capital humano, que trabalham mais jovens, ingressando nesse mundo, né, para poder contribuir de uma maneira mais especialista, nunca sendo o primeiro independente, normalmente o segundo, o terceiro, mas enfim, para contribuir de uma maneira alinhada com o que a empresa necessita naquele momento, né? E então nós montamos um programa que hoje é constituído
por alguns, são 4 workshops, e quem os ministra são conselheiros independentes, né? E ele é mesclado com mentorias individuais. E ele visa o quê? É a jornada do executivo ao conselho. Ele não é uma formação, ele não tem a intenção nenhuma de concorrer com quem faz a formação efetiva, mas ele mescla cases práticos com teoria e muito com essa mudança desse mindset. Né? O executivo está acostumado a pensar como executivo, a fazer a execução. Ele pensa na estratégia, mas ele está acostumado a responder, né, por essa estratégia e pela execução. E o conselheiro, ele tem que, acima de tudo, fazer as perguntas certas, né? E aí é o famoso, ele não vai operar. Ele tem que, o Richard é que o professor aqui, não sou eu, mas enfim. E como que você muda esse mindset? Como que você prepara? Como que você identifica se aquele executivo tem o perfil para isso? É isso que visa a nossa jornada, né? E aí, ajudá-lo a preparar um plano de ação para chegar lá. E esse plano de ação, muitas vezes, vai passar pela formação do IBGC, do Dom Cabral, enfim. Então, é um programa que a gente vem desenvolvendo, que tem tido uma aderência, acho que grande a essas necessidades, porque tem tido uma procura cada vez maior. E eu acho que isso atende um pouco a necessidade dos executivos, que ainda estão atuando ali no dia a dia, né? De desmistificar um pouco o que é o conselho. Muito legal. Eu estou vendo aqui, eu tenho uma lista aqui de pelo menos mais umas 10 perguntas. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer todas, porque estamos chegando ao final, né? O tempo voa, né? Principalmente quando o assunto é tão rico, tão gostoso, tão apaixonante como é esse que nós estamos conversando. Mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, com relação ainda na questão, o Richard comentou muito das private equity, das venture capital, né? Então, essas empresas que têm uma gestão, principalmente as private equity, que têm uma gestão intensiva, né, quando ela entra, mas hoje nós temos uma mudança de propósito, Richard, global, que está debaixo do guarda-chuva da sustentabilidade, e aí você tem o ESG embaixo desse guarda-chuva da sustentabilidade. Então, quando nós falamos em ESG, empresas com práticas ESG, que investem nisso, que realmente desenvolvem essas práticas, que acreditam que tem isso como propósito. Então, ESG, diversidade, inclusão, conceitos de inserção na sociedade, naquela comunidade local, de desenvolvimento da comunidade, da educação local, educação básica e tudo mais, né? Tudo isso é fantástico. Mas na hora do vamos ver, Richard, na hora do investimento, isso aí tem valor? Ou o que vale mesmo é o EBITDA, o ONOPAT, o EVA, o market share? Como é que esses novos propósitos são vistos na hora do vamos ver? Se posso falar assim, né? Ou ainda são aqueles índices tradicionais? Você que tem tanta experiência no setor e que viveu essa transformação até o momento que nós estamos hoje. Uma excelente pergunta, Orlando. Eu tenho visto realmente uma mudança de mindset nas empresas. E começando do lugar certo da minha forma de ver, que é pelo Conselho de Administração. É o Conselho que está promovendo essa mudança. E por que está acontecendo isso? Porque os conselhos estão começando a ficar mais jovens, né? Antigamente, nós tínhamos conselheiros, na média, com 35 anos de idade, né? E 80% desses conselheiros formados na área financeira. E agora nós estamos vendo conselheiros cada vez mais jovens, por volta de 48, 52 anos, né? Mulheres vindo para o conselho, né? Cada vez mais as mulheres estão fazendo parte dos conselhos, o que isso tem trazido excelentes contribuições, porque a mulher tem uma forma diferente de enxergar não só as pessoas da organização, mas também o consumidor. E então esse processo de mudanças está vindo pelo Conselho e olhando para essas questões ESG separadamente, né? Cada vez mais olhando para o S, né? Cada vez mais olhando para a sustentabilidade. E o que eu tenho visto, o primeiro passo, Orlando, nesse caminho, é a questão da diversidade, né?
Então, a diversidade ela tem que começar lá no conselho, né? Porque não adianta eu só ter conselheiros engenheiros ou só ter conselheiros homens. Eu tenho que ter gente que possa trazer contribuições diferentes. Então, a gente tem visto mulheres sendo trazidas para os conselhos, né? Pessoas negras, pessoas com outros conhecimentos que não só o conhecimento financeiro. Como é que eu vou discutir processo de digitalização, transformação digital, se eu não tiver no conselho alguém que seja da área de tecnologia, né? Como é que eu vou discutir no conselho transformação cultural se eu não tiver quem conheça de pessoas lá no nosso conselho? Então, esse processo está começando pelo conselho. Eu entendo que a diversidade está sendo o primeiro passo, né? E aí diversidade na organização como um todo, né? Em toda a estrutura organizacional, desde a base da pirâmide até os níveis mais altos. E a questão social também, essa pandemia nos trouxe esse olhar, talvez agora, por conta até da pandemia, né, um olhar mais fino, né, nessa questão, porque a gente viu muita gente perder o emprego, né, muitas empresas sofrendo, principalmente empresas da área de entretenimento, restaurantes, de viagens, então, turismo. Então, esse pessoal acabou perdendo o emprego. E muitas profissionais das empresas onde a gente atua também ficando inseguras porque os seus familiares perderam emprego. Então, teve um olhar, eu acredito, né, principalmente com os conselhos mais estruturados, com gente mais preparada, que é o que a gente chama do tone of the top, né? Começa por cima, começa pelo conselho dando essa orientação e cobrando dos executivos esse olhar para o social, esse olhar para a diversidade, esse olhar para as pessoas, né? Olhar para os funcionários, né? Como um grande ativo que a empresa tem, né? E eu acredito que estamos começando ainda, Orlando. E aí realmente você tem razão, né? Sempre vem aquela questão, mas quanto custa isso, né? Então, enquanto a gente ficar pensando quanto custam essas coisas, né, é porque a gente ainda não fez a mudança de mindset, né? A gente ainda não olhou para isso como uma coisa natural, como uma mudança que veio para ficar. As empresas maiores estão sendo exigidas a fazer esse processo de mudanças, né? Até porque a maior parte delas são empresas de capital aberto e os investidores só estão olhando para isso com muito dedicação, cobrando que as empresas tenham uma atitude com esse olhar. Então, isso é uma coisa natural. Essas empresas grandes vão acabar exigindo que os seus fornecedores, que os seus clientes também tenham esse olhar. Então, isso vai ser um processo em cascata. Vai levar algum tempo ainda, eu acredito, né, para que todas as empresas tenham essa visão, mas eu diria que é como a ISO 9000. Né? Lá atrás, quando começou a ISO 9000, e você que veio do setor de autopeças e montadoras, Orlando, você sabe que foi um parto, né? Até que todas as empresas implantaram a ISO 9000. Mas hoje você não pergunta mais para a empresa, você tem ISO 9000? Porque assim, se você não tem, você já morreu, você já não existe mais, né? Então, eu acredito que o ESG vai ser esse mesmo processo. Daqui a alguns anos, né, ninguém mais vai falar que eu tenho ESG, estou implantando ESG, porque aquilo já se tornou parte necessária e natural dos negócios, de se fazer negócios, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Muito legal. Renata, você quer comentar alguma coisa com relação ao ESG? Eu acho que o Richard já foi super completo, né? E eu realmente acho que o que eu acrescentar aqui, eu vou acabar repetindo um pouco do que ele falou. Mas você identifica, quando você busca profissionais para esse nível, você identifica essa mentalidade, você consegue, de alguma forma, você mede essa mentalidade nesses profissionais, ou isso é uma coisa que ocorre natural? Como que você faz? Depende da maturidade da organização para a qual eu estou trabalhando, né? Então, isso eu vejo muito mais até nos executivos, eles querem saber,
Eles perguntam se a empresa tem essas premissas. E as empresas, dependendo do estágio de maturidade, já entendem que é quase que uma condição sine qua non, né? Para que o profissional ingresse e tenha sucesso, que ele já esteja habituado ou que ele já esteja inserido nesse contexto. Porém, nós também trabalhamos para empresas que estão ainda em estágios muito iniciais, né? E de estruturação, de governança, de profissionalização. E aí, muitas vezes, esse não é um tema. Então, não adianta a gente trazer um executivo que tenha isso como valor e que queira trabalhar nisso com profundidade se a organização não estiver preparada para isso. Vai entrar em conflito. Vai ter conflito. Vai frustrar, na verdade, né? Porque ele acaba tendo isso como valor e a gente vê cada vez mais que o propósito faz parte do que realmente mantém e retém o executivo nas posições. Então, e aí eu não estou falando de conselho, estou falando mesmo do nível executivo. Então, se ele vai para uma organização que não tem isso como valor mesmo, a ser disseminado, que não pratica, e que não chegou nesse estágio, ele se frustra. Então, não adianta, a gente tem que realmente saber que as empresas estão em estágios diferentes e selecionar e escolher os executivos corretos para cada uma, né? Para cada estágio e momento de estratégia, de profissionalização, e o ESG vem junto. Muito bom. Eu tive a satisfação de conversar com Renata Felipe, sócia fundadora da Soul, consultoria em recursos humanos estratégicos, headhunter de altos executivos e de conselheiros. E também a satisfação de receber Richard Dorn, uma referência em governança corporativa e em reestruturação organizacional e presidente do conselho da Track and Field e presidente do conselho também do grupo Haskell. Renata, muito obrigado por sua gentileza em aceitar o meu convite. Richard, muito obrigado por sua gentileza em estar conosco aqui no Pensamento Corporativo. Foi um prazer, Orlando. Eu agradeço o convite e agradeço muito ao Richard também por estar aqui conosco. Foi muito rico, foi muito bom. Eu também gostei muito, Orlando. Obrigado pelo convite. Dividir esse painel com a Renata foi um grande aprendizado para mim também. Eu vou deixar uma frase aqui final, que é a seguinte: governança é que nem religião. Primeiro você acredita, depois vem o milagre. Obrigado. Ótimo. Vou aderir à sua frase, já vou escrever. Essa vai entrar no GC. Inscreva-se no canal Pensamento Corporativo no YouTube. Acompanhe a série Valor para a sua empresa, sempre trazendo profissionais que são referência em suas áreas de atuação, como hoje. Uma grande satisfação essa jornada dupla de grandes profissionais. Muito obrigado, uma ótima semana e até o próximo episódio.